Amém, igreja? Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Você que nos visita, mais uma vez também seja muito bem-vindo. Como eu disse no início, o culto hoje é a Deus, sempre é para Ele, mas em homenagem a você. Então nós convidamos, nós oramos, nós planejamos, e o nosso desejo é que Deus fale com você de maneira especial, amém? Uma palavra hoje evangelística e que vai trazer verdades profundas da palavra de Deus para que todos nós saiamos daqui edificados, amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã. Ele vai falar com você, amém? Antes de entrar na palavra propriamente, irmãos, eu não creio que um Deus criador do universo, que sustenta o universo na palma das suas mãos, um Deus que não deixa um fio de cabelo cair da sua cabeça, sem a permissão dele, sem a ciência dele, um Deus que não deixa uma folha cair de uma árvore, sem a ciência, sem a permissão dele. Eu não creio que ele te permitiu estar aqui hoje por acaso. Então é importante você entender isso logo agora, de cara, porque isso muda o cenário. E se você tiver entrado aqui nesta manhã com este coração, eu tenho certeza, como o pastor disse, eu confirmo, você vai sair daqui edificado. Então assim, essa pessoa que te convidou, foi Deus que enviou ela para te convidar. Esse desejo que você amanheceu com ele hoje, estar aqui, foi Deus que produziu ele em seu coração. Nós oramos por você. Nós oramos para que você estivesse aqui nessa manhã, aceitasse este convite. Então assim, não veja esta presença sua aqui neste culto especial hoje como algo aleatório, algo que aconteceu por acaso. Eu vou lá para ver como é que é, eu vou lá porque meu amigo me convidou. Não veja assim. Veja da seguinte forma: Deus te trouxe até este lugar nesta manhã, e Ele quer falar com você de maneira especial. Se você tiver esse entendimento, o cenário muda, e eu creio que nós vamos alcançar o objetivo do nosso culto do amigo ou culto do visitante. Amém? O tema da palavra hoje é algumas verdades, alguns recados importantes da parte de Deus para nós. São verdades incontestáveis, verdades universais que não tem como não crermos nelas. Precisamos aprender sobre elas, saber o que elas significam e crer nelas, ok? Então hoje a palavra, você vai ver que nós vamos falar de várias verdades aqui que você precisa estar atento a elas. Se você esquecer delas, você pode comprometer toda a sua vida e o porvir, até depois da morte. Então é importante você entender tudo isso aqui de maneira muito clara e crer nestas verdades, amém? Vamos lá então, primeira verdade: Deus e o diabo estão de olho em você. Preste atenção, Deus e o diabo estão de olho em você. Os dois têm planos para nós. Um quer nos salvar e nos levar para o céu, amém? O outro quer nos matar e nos levar para o inferno. A nossa vida não se resume somente a essa etapa terrena aqui. Você tem mais um pouquinho de volume ainda na minha voz? Se tiver, coloca mais um pouquinho. Segunda verdade: a nossa vida não se resume somente a esta etapa terrena aqui, essa fase transitória, passageira. A sua vida não se resume nisso. É importante você entender que isso aqui é uma etapa. Tem o porvir, tem o pós-morte. Você já garantiu como é que vai ser a coisa depois que você morrer? Então essa é outra verdade importantíssima para nós. Mas um dia todos nós estaremos diante do Criador do universo, o nosso Criador. Para quê, pastor? Para prestar contas das nossas escolhas e decisões. Não adianta você pensar que depois que você morrer, você não vai estar diante de Deus.
Não tem como fugir desta verdade, é uma verdade incontestável. Todos nós, a palavra declara, um dia estaremos diante do Criador de todas as coisas e o nosso Criador também, para prestar contas das nossas escolhas e decisões. Mas, hoje, aqui e agora, é que se define onde passaremos a nossa eternidade. Você tem que definir esse negócio aqui, hoje, nesta vida. Ou você vai passar a eternidade no céu, se você tiver aliança com Jesus, ou no inferno, se você não tiver em aliança com Cristo. Só existem esses dois destinos. Nós vamos falar mais disso mais na frente. Está em aliança com Jesus, céu, vida eterna. Não está em aliança com Cristo, não fez aliança com Ele, não confessou Ele como Senhor e Salvador. O destino é qual? Inferno. Não tem outro destino, não tem outro fim. Ou é céu com Jesus, ou é inferno sem Jesus. Importante você entender essa verdade e crer nela. Mas tem mais. Só existem duas forças, duas vontades vigentes no universo. Quais são elas, pastor? Essas duas forças. Primeiro, a força de Deus, a vontade de Deus, que a Bíblia diz que ela é o quê? A vontade de Deus é o quê? Quem conhece, quem sabe esse texto, me ajuda aí. Ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para nós, para mim e para você. Mas a Bíblia também declara que existe outra verdade, outra força vigente em operação sobre as pessoas. É a força do mal, do diabo. A Bíblia também declara o que o diabo quer fazer conosco. Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. João 10:10. Jesus declara: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus tem vida para você, tem vida, e não é qualquer tipo de vida, é vida em abundância, vida de verdade. Mas o diabo também tem um plano, tem um propósito, ele tem poder também, ele tem uma força operando na face da terra e prendendo muitas pessoas. E qual que é o intento dele? Um só: matar, roubar e destruir todas as áreas da sua vida. Casamento, vida financeira, relacionamentos, sentimentos, sonhos, projetos. O que ele mais ataca é a família, casamento, filhos, relacionamento de pais com filhos. O que o diabo mais ataca, o alvo principal dele é a família. Nós já pregamos sobre isso aqui. Então é importante você entender isso. Existem duas forças operando no universo. Não tem como escapar delas. Ou eu estou debaixo dessa força positiva, boa, benigna, que é a força de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou eu estou debaixo da força do mal, do diabo. Nós que escolhemos qual destas forças vai comandar a nossa vida. Você que escolhe quem vai te guiar, quem vai te influenciar, quem vai estabelecer os limites para que você toque a vida. Ou Deus com seus planos, ou o diabo com os dele. Você que escolhe, nós que escolhemos. Deus propõe o caminho dele. Deus mostra os dois caminhos. A Bíblia mostra as duas opções. Quem escolhe? Eu e você. Hoje mesmo você vai ter a oportunidade de escolher. Hoje mesmo Deus está falando com você. E você vai ter a oportunidade no final de escolher que força você quer imperando sobre a sua vida. Você vai ter a oportunidade hoje no final de escolher quem vai te guiar, quem vai conduzir a sua vida, os seus valores, seus sentimentos, pensamentos. Nós que fazemos essa escolha. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler muitos textos, talvez não consiga esperar você abrir, mas anote aí e vai prestando atenção, que você vai entendendo, ok? Primeiro texto que a Bíblia nos traz mostrando a preocupação de Deus em mostrar os dois caminhos e nos alertar. Deus mostra e Deus abre os nossos olhos,
para que você faça a escolha correta. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Palavra de Deus, Bíblia, verdade absoluta. A Bíblia diz: eis que hoje, Deus declarando, ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se me obedecerdes e a maldição se me desobedecerdes. Então veja bem, a Bíblia mostrando os dois caminhos, Deus nos alertando. Capítulo 30 do mesmo livro, Deuteronômio, verso 19. Deus declara: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas, que te propus a vida e a morte. Aí Deus nos dá um conselho tremendo. Quem sabe o que ele fala aqui no final desse versículo? Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Estou te propondo a vida e a morte. Deus está mostrando para o povo. E aí no final ele fala: escolhe a vida. Eu tenho vida para vocês. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quem conhece esse texto? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Olha Deus chamando, olha Deus convidando, olha Deus mostrando os dois caminhos, olha Deus alertando o povo e nos alertando aqui nesta manhã. Hebreus 3,15, olha o que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. Você vai ouvir a voz de Deus hoje. O conselho dele para você é: não endureça o vosso coração. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, um texto muito conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta que é o coração, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Deus está batendo nas portas, Deus está tocando os corações, Deus está tocando corações aqui hoje, nessa manhã. Como eu disse no início, Ele te trouxe aqui, Ele organizou tudo para que você fosse convidado, para que alguém passasse na sua casa e você aceitasse esse convite para estar aqui hoje, nessa manhã, ouvindo essa palavra. Você entendendo assim, a coisa muda. Não foi por acaso. Não, Deus tem o controle de tudo, tudo. Você está aqui para ouvir isso aqui hoje. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos. Pode sentar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Olha ele convidando. Então olha só, irmãos, o convite está sendo feito. Deus está permitindo circunstâncias na sua vida para falar com você. Deus está permitindo coisas acontecer na sua vida para falar com você, para abrir os seus olhos, para te atrair para Ele. O convite está sendo feito em todo o tempo. Mas volto a repetir e enfatizo: a escolha é nossa. Você escolhe andar com Deus ou andar distante de Deus. Você escolhe fazer aliança com Jesus ou não. Você escolhe entregar a sua vida para Jesus ou não. Você decide isso. Eu não tenho como escolher para você, decidir para você. O seu pai não tem como fazer para você, filho que está aqui, jovem, adolescente, não. Cada um de nós fazemos essa escolha. E cuidado, atenção. Atenção aqui nesse detalhe. Não existe coluna do meio com relação à vida espiritual. Não existe neutralidade, Noêmia, com relação às coisas do Espírito. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Vou repetir isso aqui, quero que você entenda. Não existe coluna do meio com relação à sua fé, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Não tem como você ficar em cima do muro, mais ou menos, morno. Aliás, a Bíblia fala que o morno, Deus está vomitando. Deus está querendo que ele se afaste dele. Olha o tanto que a Bíblia é séria com isso.
falou de coisas espirituais, dimensão espiritual, o seu relacionamento com Deus, a sua fé, ou você é todo de Deus, radicalmente de Deus, aliançado com Jesus, ou o seu coração é totalmente dele, ou você está do outro lado. Quem lembra daquela historinha do seu Murildo, que eu já contei aqui uma vez? Quem lembra? Levanta a mão, os membros da igreja. Aquele homem que mora em cima do muro, quem conhece a história? Vou repetir aqui porque a maioria não conhece, e ela calha com o momento aqui. Seu Murildo era um senhor que morava em cima do muro largo, como as muralhas de Jericó, imagino. Ele morava lá, ele tinha a casa dele lá. De um lado do muro era o céu. Deus estava lá com os anjos e tudo aquilo que está no céu. Vida eterna, eternidade, tudo de bom que você possa imaginar. Do outro lado estava o inferno. Quem que está no inferno? O diabo, os seus súditos, os demônios e tudo de ruim que acontece lá. E o seu Murildo estava em cima do muro. O pessoal do lado do céu, do lado de Deus, ficava chamando ele. Ô seu Murildo, desce do muro, vem para cá. Do outro lado é inferno, você está em cima do muro, aí você não está nem de lá nem de cá, vem para cá, aqui que a coisa é boa, aqui que tem vida abundante. Deus está aqui, Deus está pronto para te receber, e o povo chamando. E do lado de lá, do lado do inferno, ninguém falava nada, ninguém nunca chamou ele. O diabo calado, os demônios calados. E do outro lado o povo chamando, vem seu Murilo, desce do muro, acorda, abre os olhos. E quanto é tempo, rapaz, você está vivo, vem para cá. E do lado de lá nada. O seu Murilo um dia intrigado, Igor, perguntou para o diabo, uai Satanás, por que Deus, os anjos, o povo está tudo me chamando para o lado de lá, querendo que eu more lá com eles, que eu viva com eles e seja abençoado. E vocês nunca me chamam. Aí o diabo respondeu para ele, seu Murilo, deixa eu te falar um negócio. O muro é meu. O muro é meu. Você está em cima do muro? Você já está do meu lado. Irmãos, isso é muito sério. Quantas pessoas hoje, com relação à vida cristã, a fé dela, as coisas espirituais, elas estão em cima do muro. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te alertar, sai de cima do muro, meu irmão, minha irmã, meu amado visitante que está aqui, eu estou falando isso com muito amor no coração e temor diante de Deus. Deus não quer que você fique em cima do muro, porque quem está em cima do muro já está do lado do diabo. O diabo está cumprindo a vontade dele na sua vida, você não está percebendo. Não tem neutralidade, não tem coluna do meio com relação às coisas espirituais. Ou você leva a sério a sua decisão de viver para Cristo, ou você faz uma aliança com Ele radical, ou infelizmente eu tenho que te falar a verdade, eu estou aqui para isso, senão Deus vai cobrar de mim. Você está sendo influenciado pelo diabo e a vontade dele. Isso é sério. E repito, falei aqui no início, João 10:10, a vontade do diabo é uma só: matar, roubar e destruir. Saia de cima do muro, decida hoje, escolha hoje, se Deus está falando ao seu coração. Então essas verdades jamais podem ser esquecidas, desconsideradas, ignoradas. Você precisa entender isso nessa manhã, crer e sair daqui decidido a viver. Irmão, se nós ignorarmos isso aqui, se nós desconsiderarmos essas verdades, nós vamos viver a vida no modo Martim da Vila. Deixa a vida me levar. Isso é um perigo. Quem vive no modo Martim da Vila, a gente brinca falando porque tem aquela música dele que diz isso, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem vive neste modo automático, ele vive de maneira egoísta, imediatista. Ele só pensa aqui hoje, ele não pensa no amanhã. Ele não valoriza as coisas do Espírito, ele não está preocupado com a alma dele, ele não está preocupado com para onde que ele vai depois da morte. Quem desconsidera essas verdades vive assim. Ele vive baseado naquela filosofia, comamos e bebamos e regalemo-nos que amanhã morreremos. Não viva com base nesta filosofia.
Eu vou aproveitar a vida, eu tenho que fazer tudo hoje mesmo, eu tenho que curtir, satisfazer os prazeres da carne, é fazer aquilo que meu coração manda. Não caia nesse engano. Decida viver encaixado nos propósitos de Deus. Decida ser influenciado pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só assim você será feliz. Só assim você encontrará sentido na sua vida. Uma vez criados e planejados por Deus, Lourdes, quem te criou? Deus. Ele tem propósito para você. Se Ele te criou, Ele tem propósito para você, Ele já fez o manual, Ele é o fabricante seu. Ele já fez o manual do fabricante está aqui. Você só vai ser feliz, encontrar sentido, encontrar propósito para a vida se você viver de acordo com o manual do fabricante. Quem te fabricou? Deus. Quem foi criado por Deus, diga amém. Ou tem alguém aqui que crê que veio do macaco? Deus te criou. Deus te criou de maneira assombrosamente maravilhosa, diz o salmista no Salmo 139. Então Ele que te criou é o fabricante, Ele tem propósitos para a sua vida. E você só vai encontrar sentido nesta vida se você viver encaixado nos propósitos do fabricante. Uma vez eu preguei aqui e falei sobre alguns ateus no momento da morte. Quem lembra dessa palavra? Eu trouxe alguns, hoje eu trouxe outros. Eu peguei outros, só para vocês verem o tanto que isso aqui é sério. E eu ficava intrigado com esse negócio aqui. Pessoas que não creram em Deus durante a vida, zombaram de Deus, viveram distantes de Deus, ignoraram estas verdades. Aí elas chegaram no fim da vida, porque todo mundo um dia vai morrer, ninguém escapa da morte. Aí eu falei, eu li aqui, eu lembro que eu li algumas declarações deles, no leito da morte, no fim da vida. Irmão, são coisas terríveis, são coisas de nos dar assim agonia, só de ouvir. Eu peguei quatro aqui, outros novos, mas são pessoas conhecidas. Vou falar o nome, talvez você conheça. Voltaire, um grande escritor, um grande historiador francês. Esse cara chegou perto da morte, ateu. Aí a enfermeira dele disse assim, a mulher que estava cuidando dele, a zeladora: por todo o dinheiro da minha vida, não quero nunca mais ver um incrédulo morrer. Olha o que a mulher que cuidava dele disse. Durante a noite toda ele gritou por perdão. Misericórdia. Olha como é que esse cara chegou no fim da vida. David Hume, um grande filósofo britânico. Depois você pode ler sobre isso, está na internet aí. Olha o que ele diz, chegando perto da morte: estou nas chamas do inferno, e agora? Olha o que ele diz. César Borgia, ou Cesare Borgia, famoso general italiano, amigo de Leonardo da Vinci, esse cara aqui, inspirou aquela obra de Maquiavel, O Príncipe. Tomei providências para tudo na minha vida. Olha o que ele diz. Somente não para a morte. Agora tenho que morrer completamente desesperado. Meu Deus. Olha como é que uma pessoa chega no fim da vida, uma pessoa que vive longe de Deus, distante de Deus, sem fazer aliança com Jesus. Uma pessoa que não se preocupa com a vida dela aqui, hoje, agora. Leva a vida do jeito que quiser. Olha como é que ela chega no final. Hobbes, filósofo e político inglês famoso, ele disse assim: estou diante de um terrível salto para as trevas. Meu Deus do céu. Então eu trouxe esses 4 exemplos aqui de novo, mais uma vez, para mostrar para você, não vale a pena viver distante de Deus. Não vale a pena brincar com Deus. Não vale a pena desconsiderar estas verdades. Não vale a pena você confiar no seu próprio entendimento, como o pastor leu aqui em Provérbios 3, se firmar no seu próprio entendimento e falar: eu sou dono do meu nariz, vou levar a vida do jeito que eu quiser. Não vale a pena, você corre o risco de chegar no final da vida frustrado, decepcionado,
e não tem escapatória para você como esses aqui. Isso é sério. Estou aqui nessa manhã para falar da parte de Deus para você. Bom, dito isso, surge uma pergunta. O que devo fazer então para viver a vontade de Deus, pastor, na minha vida? Eu quero, ouvindo o senhor falar, eu estou vendo o tanto que a coisa é séria, eu não quero viver a vida mais do jeito que eu estou levando, distante de Deus, brincando com as coisas espirituais, no pecado, eu não quero. O que eu tenho que fazer? Só existe uma forma. Primeiro, você tem que fazer essa escolha de entregar a sua vida a Jesus e confessá-lo como seu único Senhor e Salvador. Se voltando para Ele, aí se você fizer isso, Ele vai te guiar, Ele vai te transformar e Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida. Então essa escolha é necessária ser feita como esse primeiro passo. Não tem como a gente passar para as outras etapas sem primeiro cumprirmos esta. Qual é a primeira etapa? Entrega a vida a Cristo. Entrega o coração a Ele. Como que eu entrego? Confessando Ele com a minha boca como meu Senhor e Salvador. Ninguém pode fazer isso por você. É você que faz diante dEle. Quando Ele toca o seu coração, quando Ele fala ao seu coração, quando Ele te chama. Você que faz essa escolha. É por isso que Ele diz lá em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes. Ou seja, se você quiser se aproximar, se render, se voltar para mim, eu vou cumprir os meus planos na sua vida. Se você não quiser, eu te respeito. Mas essa decisão é necessária para todos. A Bíblia declara que não há ninguém bom. Não há ninguém, irmãos, que busque a Deus por livre e espontânea vontade. Não há. Eu repito isso aqui várias vezes e é importante repetir. A tendência natural do ser humano é buscar a Deus ou se afastar de Deus? Qual que é? Se afastar de Deus. A tendência natural minha e sua não é nos voltarmos para Ele. Não, é nos afastarmos. Por isso que a Bíblia diz que em todo tempo eu e você precisamos nos inclinar para Deus, para o Espírito, para as coisas de Deus, porque senão naturalmente nós nos inclinaremos para o outro lado, para a carne, para o pecado, estaremos nas mãos do diabo. A tendência natural do homem é se afastar de Deus, e a Bíblia declara isso. Não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. Paulo diz isso lá em Romanos. Todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus, do perdão de Deus, da graça, do favor. Só Deus tem a solução para o homem pecador. Só Deus, em Jesus Cristo. Está lá em Romanos 3, verso 23, Romanos 6, 23. Salmo 51, verso 5, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. A sua mãe te concebeu em pecado. A Bela, Maressa, mãe da Bela, Robson Júnior, pai da Bela, já nasceu em pecado. Não, pastor, o que é isso? Eles são filhos do pastor Brito. Não, a Bela é diferente, já nasceu santa, consagrada. Ixi, vai andar nos caminhos do Senhor. Sim, nós cremos nisso, declaramos isso, vamos trabalhar para isso, os pais vão fazer isso. Mas ela vai ter que tomar uma decisão um dia, quando ela tiver consciência de entregar a sua vida, o seu coração a Jesus. Porque senão a tendência natural é se afastar de Deus. Não tem jeito, é só em Jesus, é só por Jesus, é só com Jesus. Vamos repetir isso? Diga assim: não tem jeito, é só em Jesus, é só por Jesus, é só com Jesus. Tá bom, pastor, então eu quero. A Bíblia declara, a receita está aqui. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Está aqui. Quer ser salvo? Quem quer ser salvo, diga amém. Quem quer ir para o céu, diga amém. Quem quer vida eterna, diga amém. Está aqui a receita, não tem outra, acredite em mim. Estou lendo a Bíblia. Confessa Ele com a sua boca e crê no coração. Aí você vai ser salvo.
Quando fazemos isso, nos tornamos salvos e filhos de Deus. João 1,12, o texto que o pastor Brito mais repete aqui na igreja. Você tem que saber ele de cor. João 1,12, o que diz lá? Quem lembra? Mas a todos quantos o receberam. Então você tem que receber ele. Você tem que confessar ele, você tem que crer ele. Deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, para se tornar filho, tem que fazer isso aqui. Pastor, e quem não faz? É filho de Deus? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Quem não é filho é o quê? Criatura, porque Deus criou todas as coisas, tudo que há no universo, tudo que há no mundo, foi criado por Ele. Mas só se torna filho, salvo, só conquista a vida eterna quem confessa Ele, quem tem aliança com Ele, quem entrega o coração a Ele. Pastor, e se eu não quiser aceitar Jesus? Pastor, e se eu não quiser entrar nessa onda aí que o senhor está pregando? Problema seu. Estou falando isso com amor. Problema é seu. Mas eu preciso te falar a verdade. Deus nos dotou de um negócio chamado o quê? Livre-arbítrio. Isso te dá a possibilidade, Carlos, de escolher se você quer se aproximar dele ou não. Ou se você quer viver a sua vida independente. A Bíblia mostra que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você vai escolher fazer aliança com Ele ou não, viver com Ele ou não, experimentar da boa, perfeita e agradável ou não. Você que vai escolher, só que esteja certo de algo. As consequências são certas. Presta atenção, as consequências já estão definidas, inclusive. Não vai falhar nada, vai acontecer, porque tudo aquilo que a Bíblia diz, está aqui a verdade e vai acontecer. A palavra de Deus nunca volta vazia. Se ela falou que vai acontecer, vai acontecer. É aquele ditado, a semeadura é livre, mas a colheita é o quê? Obrigatória. Você semeia o que você quiser na sua vida. Você escolhe viver e levar a sua vida do jeito que você quiser. Mas esteja certo, as consequências virão exatamente como as suas escolhas. Não tem como plantar abacaxi e colher melancia. Não tem como. Não tem como plantar laranja e esperar colher morango lá no pé. Não tem como. Olha o que a Bíblia diz. João 3,18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é julgado, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. A Bíblia que está dizendo isso é um texto muito simples de interpretar e entender. Quem crê em Jesus Cristo, fez aliança com Ele, entregou a sua vida, não é condenado, não é julgado ou condenado. Mas quem não crê já está julgado. Romanos 10, 9 e 10, eu acabei de ler para vocês, lá diz que para mim ser salvo eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. Logo, se eu não creio com o coração e não confesso com a boca, eu não serei salvo. É uma questão de lógica, muito simples entender isso aqui. A Bíblia coloca uma condição para ser salvo. Se eu não entro dentro dessa condição, eu não serei salvo. João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Bom, se eu preciso crer para conquistar isso, se eu não creio, meu irmão, o destino é condenação ao inferno. Está muito claro o entendimento aqui. É simples entender isso. João 1,12, acabei de citar aqui. Se eu me torno filho somente quando eu o recebo e o confesso, se eu não o recebo ou não o confesso, eu não me tornarei filho. Romanos 8, 1 e 2. Se somente os que estão em Cristo são livres de condenação, logo, Elder, os que não estão em Cristo estão debaixo de condenação. É o que a Bíblia está declarando. Não tem dificuldade em entender isso aqui. Então, olha para cá. Creu, fez aliança com Jesus, confessou como Senhor e Salvador, está salvo. É filho de Deus, está no céu, vida eterna.
não creu, não quero, não creio, não vou confessar, vou tocar minha vida do jeito que eu estou tocando ainda e pronto. Bom, não fez aliança com o Senhor, não confessou como Senhor e Salvador, está condenado, não é filho de Deus, é só uma criatura e o destino é o inferno. Não sou eu que estou dizendo, palavra de Deus. Eu li aqui os textos para vocês. Tanto o céu quanto o inferno existem e são lugares diferentes, realidades diferentes. Por que eu vou falar aqui um pouquinho sobre o inferno agora, rapidamente? Porque tem muitas pessoas que não acreditam que o inferno existe. Nós temos mais de 150 referências bíblicas falando só sobre o inferno, Antônio. Como é que esse negócio não existe? Como é que esse lugar não existe? Como é que esse destino não existe? Jesus, o próprio Jesus, falou tantas vezes sobre o inferno e a realidade do inferno. Jesus mostra essas duas realidades aqui. Eu separei um trechinho aqui de algo que esse autor aqui diz, muito interessante sobre o inferno. Presta atenção aqui, já estamos caminhando para o final. É interessante que uma porcentagem muito maior de pessoas acredita na existência do céu, mas não na existência do inferno. De acordo com a Bíblia, veja bem, de acordo com a Bíblia, o inferno é tão real quanto o céu. A Bíblia ensina claramente, explicitamente, que o inferno é um lugar real para o qual os ímpios, descrentes, são enviados após a morte. Todos pecamos contra Deus. A justa punição por esse pecado é a morte. Visto que todo o nosso pecado é, em última instância, contra Deus, e já que Deus é um ser infinito e eterno, a punição pelo pecado, ou seja, a morte, também deve ser infinita e eterna. O inferno é esta morte infinita e eterna que ganhamos por causa do nosso pecado. O castigo dos ímpios, mortos no inferno, é descrito em toda a Bíblia como fogo eterno, fogo que nunca se apagará. Estou com as referências todas aqui, depois posso passar para você. Vergonha e desprezo eterno, um lugar onde o fogo nunca se apaga, um lugar de tormentas e chamas, eterna perdição, um lugar de tormento com fogo e enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e um lago de fogo e enxofre, onde os ímpios de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tudo isso aqui está na Bíblia. A punição dos ímpios no inferno é tão duradoura quanto a felicidade dos justos no céu. Então, enquanto uns estarão no céu desfrutando eternamente, outros estarão sofrendo no inferno eternamente. Esse caráter de eternidade vale tanto para um quanto para o outro. Jesus indica que a punição no inferno é tão eterna quanto a vida no céu. Os ímpios estão sempre sujeitos à fúria e à ira de Deus. Os que estão no inferno reconhecerão a perfeita justiça de Deus. Aqueles que estão no inferno saberão que o seu castigo é justo e que são de fato culpados. Sim, o inferno é real. Sim, o inferno é um lugar de tormento e castigo que dura para sempre. Ou seja, não tem fim. Louvemos a Deus que por meio de Jesus podemos escapar desse destino terrível e eterno. Diga assim: graças a Deus por Jesus Cristo, pela obra da cruz, e porque por causa disso, da minha fé na obra da cruz, eu posso ser livre da condenação. Graças a Deus. Mas o que eu quero mostrar para a igreja é que esse destino é real, existe. Temos muitos que não acreditam, mas está aqui na Bíblia, e infelizmente muitos irão para lá. Então, irmãos, é isso. Eu estou aqui hoje, presta atenção aqui para a gente fechar, simplesmente para transmitir estas verdades bíblicas ao seu coração. Eu disse no início, nós íamos falar de verdades universais, que não tem como você falar que não crê, que não existe, está aqui na Bíblia. Você pode até escolher não crer, você é livre para isso, mas não tem como, são verdades incontestáveis.
Hoje Deus está te propondo mais uma vez para que você escolha o caminho da vida. Hoje, mais uma vez, você que está aqui, Deus está te propondo para que você escolha o caminho da bênção. Hoje, mais uma vez, eu estou vendo alguns irmãos aqui nos visitando, isso é muito bom. Isso só significa uma coisa, no meu ponto de vista: Deus está insistindo com você. Tem alguns irmãos que estão nos visitando que já vieram outras vezes. Graças a Deus, você é muito bem-vindo e sempre será bem-vindo. Sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus está de olho em você. Deus está insistindo em falar ao seu coração e te chamar para Ele. Não rejeite o chamado de Deus. Não rejeite o toque de Deus. Não rejeite a proposta de Deus de que você caminhe debaixo do poder dele. Não rejeite, não brinque com isso. Não seja parceiro do seu Murildo e fica morando em cima do muro. Amanhã pode ser tarde. Quem aqui tem certeza absoluta, me garante isso, que daqui meia hora vai estar vivo? Levanta a mão. Alguém? Você tem certeza que daqui amanhã você vai estar vivo? Hoje, aqui e agora, você tem que organizar, definir essa questão da sua vida aqui e no porvir. É hoje, é agora, não é amanhã. Deus mais uma vez está te chamando, te tocando, falando ao seu coração. Para aqueles que nunca aceitaram Jesus: pastor, eu nunca fiz uma oração dessa, de confessar com a boca e falar: Senhor, Tu és o meu Salvador e Senhor é Salvador. O primeiro passo é esse, você tem que fazer isso. E eu vou te chamar, eu vou te propor para que você faça isso aqui. É uma oração simples, porém muito profunda, e que vai mudar a sua vida para sempre. Mas é necessário você dar esse primeiro passo, entregar a sua vida, o seu coração a Ele, confessando Ele como Senhor e Salvador. Mas talvez nós tenhamos pessoas aqui hoje, nessa manhã, que já fizeram isso um dia. Pastor, eu já sou crente, eu já confessei Ele, mas eu estou distante dEle, eu estou frio, eu estou desanimado, eu estou me sentindo acusado, eu não tenho forças para continuar. Eu sei que tudo isso que o Senhor pregou é verdade. Eu fico aqui tremendo na cadeira quando eu ouço isso, mas eu tô mais no mundo do que... Deus mais uma vez hoje está te chamando. Deus mais uma vez hoje quer te dar oportunidade. O nosso Deus é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele está te chamando para que você renove a sua aliança com Ele. E eu vou orar aqui também com essas pessoas. Então, a proposta é esta: quer ser livre da condenação? Quer ser livre do inferno? Quer ser livre do poder do diabo imperando sobre a sua vida? Se volte para Deus, faça aliança com Ele, entregue o seu coração a Ele, e você verá a boa, perfeita e agradável vontade dEle se cumprir na sua vida. Se não, meu irmão, infelizmente, o que vai sobrar para você é morte, é destruição, é roubo, porque Ele veio para matar, roubar e destruir. É questão de tempo. E você já reparou, esse dia conversando com uma pessoa na reunião de família que a gente faz uma vez no mês, você já reparou que os mornos, os que estão mais para frio do que para quente, a tendência deles é só ir piorando? Por isso que eu disse aquilo aqui agora há pouco: você não pode brincar com Deus. Você tem que decidir radicalmente, porque se você ficar na mornidão, em cima do muro, você só vai piorando. Você precisa decidir por Jesus.